E a nossa conversa agora é com o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina, ele que tem uma experiência muito grande no setor portuário e que gentilmente atendeu o nosso convite. Tudo bem, senador? Seja bem-vindo aqui ao Grupo Tati. Eu é que agradeço a você pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui e fico à tua disposição, especialmente quando é para falar de portos, eu fico muito mais à vontade. Muito bom, né? Para a gente começar a nossa conversa, então, antes da gente iniciar as conversas sobre a situação portuária do nosso país, né? O seu desafio também aqui em Brasília, o senhor que a senadora Ivete da Silveira se licenciou, o senhor assumiu o cargo, é importante, como que está essa situação? Então, eu tenho aí o privilégio de ser amigo do nosso atual governador, Jorginho Melo, há mais de 28 anos. Nós temos uma história política que aconteceu junto, ele como deputado estadual, deputado federal, senador e agora governador. E eu tive a oportunidade de ser prefeito da minha cidade e sempre tive alinhado com ele e muito feliz pela carreira vitoriosa que ele construiu. E também ele prestou essa homenagem não só à amizade que temos, mas à minha região e à minha cidade, me colocando na sua chapa lá em 2018. A Dona Ivete é esposa do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, uma das grandes e maiores lideranças políticas de Santa Catarina, e com toda a legitimidade estava ocupando o cargo e agora me deu essa oportunidade, né? E eu estou tentando fazer o melhor uso disso. Muito bom, né? O senhor tem uma experiência muito grande na área de logística, na operação portuária também, foi secretário estadual de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, e a nossa audiência é muito forte na região da Baixada Santista, onde tem o Porto de Santos, um dos principais portos do Brasil e também da América do Sul. Eu queria te perguntar então de que forma o Senado Federal pode ajudar no setor portuário aqui no nosso país. Olha, eu hoje tenho a consciência que pode ajudar muito, né? Primeiro eu quero dizer a você que eu tive também a honra e o privilégio de ser, de estar respaldado por todas as entidades de logística do país, né, que me prestigiaram na minha posse, que têm estado sistematicamente no meu gabinete. Eu apresentei 28 emendas à reforma tributária, para dar como exemplo, e todas foram construídas a quatro mãos. Estavam lá a BTP, ATP, IBI, IBL, FENOP, enfim, todas as entidades, né, Abtra, também, enfim, todas as entidades ligadas ao setor portuário, ao setor aeroportuário, ao setor ferroviário, têm estado presente porque, de alguma maneira, pelo que nós avaliamos, hoje, no Senado da República, com absoluta certeza, mas é provável até que no Congresso Nacional. Eu sou o único parlamentar que sou egresso efetivamente do sistema logístico. Eu tenho 37 anos de história no setor portuário, né, no setor portuário de Santa Catarina. Então, isso me dá uma experiência, me dá uma capilaridade de poder discutir as questões da logística com muito mais ênfase, com muito mais conhecimento. Senador, uma pergunta que eu te faço para quem é leigo no assunto, e nesse assunto eu também estou estudando bastante, né? Em relação aos portos brasileiros, isso vale, claro, para o Porto de Santos. A gente está muito atrás dos outros portos pelo mundo, a gente está, em relação à tecnologia, muito atrás, ou os nossos portos são bons aqui no Brasil? Com toda certeza, nós estamos muito atrás no que diz respeito ao marco regulatório, nós estamos muito atrás no que diz respeito às obrigações do Estado. Nós temos um grande potencial e o mundo sabe disso. Tanto que as grandes empresas, as grandes companhias marítimas do mundo, todas têm investimento no Brasil. Mas é claro que se o Brasil tivesse um marco regulatório melhor, se o Brasil oferecesse mais segurança jurídica, nós já poderíamos estar muitos anos luz à frente, né? Eu fico muito triste de ver que nós temos grandes investidores e com muito dinheiro para colocar no Brasil, mas muitas vezes ficamos parados na máquina e da burocracia. Eu acho que uma das grandes coisas que eu estou podendo contribuir nesse momento é por entender e conhecer isso. Eu tenho procurado me relacionar com as áreas técnicas do governo, e aliás, eu já há muitos anos tenho essa relação, seja com a ANTAC, seja com a Secretaria Nacional de Portos, seja com o próprio Ministério, ministro Silvio, a quem tem como amigo, no sentido de que a gente possa diminuir essas amarras e possibilitar que esses investimentos aconteçam. Ainda somos vítimas, sim, do custo Brasil. E É o uma que inviabiliza muita coisa hoje no país. E, senador, quando a gente entra nesse assunto, né, sempre vem a discussão em relação à concessão dos portos à iniciativa privada. Isso sempre gera polêmica. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. A tua avaliação é que é positiva a concessão dos portos para a iniciativa privada ou não?
Eu defendo uma tese, né? Primeiro, nós temos duas concepções de portos hoje. Você tem a concepção de TUPS, que, ok, funciona maravilhosamente bem e isso está em grande difusão hoje no país. No que diz respeito a portos públicos, eu, sinceramente, acredito muito no modelo conhecido como landlord, né? Eu entendo que nós podemos manter a autoridade portuária pública, porque o que importa é que toda a atividade em torno é privada. Também porque você tem que ter um cuidado que quando você tira a autoridade pública, eu acho que essa convivência entre a autoridade portuária pública e os terminais todos privados, ela é saudável para o sistema, porque você também tem uma parceria e você precisa do poder público para muitas coisas, né? Então, quando você tem apenas a autoridade portuária pública, isso não afeta os investimentos, isso não afeta a credibilidade do negócio. Agora, ainda temos muito a avançar no que diz respeito a marcos regulatórios, como disse aqui, e a segurança jurídica dos arrendamentos. Nós temos que avançar muito nisso para que a gente possa trabalhar com mais agilidade, né, esses investimentos internacionais no Brasil. Recentemente eu estive na Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, aqui em Brasília, num evento que eles realizaram, e eles receberam alguns representantes do setor privado e também do governo federal. E eu percebi muito claramente que esses representantes do setor privado reclamaram bastante da questão da dragagem, de que alguns portos no Brasil precisariam ter essa questão melhorada, né? O Porto de Santos, por exemplo, a profundidade poderia, enfim, ser maior. Qual que é a tua avaliação em relação a esse ponto, que é muito importante também? Bom, vou falar sobre o que eu penso e falar sobre um exemplo que nós estamos desenvolvendo em Santa Catarina. Eu, antes de assumir o Senado, estava secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias em Santa Catarina. Aliás, vale o registro aqui de que o governador Jorginho Melo, né, que assumiu o governo há quase 2 anos atrás, ele montou a primeira Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias da história do Brasil. Dos 27 estados brasileiros, Santa Catarina que é o único estado que tem essa secretaria. E não poderia ser diferente. Santa Catarina tem 5 portos, e 5 portos pujantes. E tem, na logística, uma base para o seu desenvolvimento econômico. Hoje, quase 30% da receita tributária do estado de Santa Catarina está ligada ao comércio exterior e à logística. Nós sabemos da importância da logística e nós sabemos, uma frase que eu uso sempre, a logística é a espinha dorsal do desenvolvimento socioeconômico de qualquer lugar. Você pode ter certeza que onde há empobrecimento, existe ineficiência logística. Aonde há um grande desenvolvimento, é porque existe eficiência logística. No caso da dragagem, quando a gente fica dependente de dragagem por conta de investimento público, por conta muitas vezes também da gestão e da administração pública, ela sofre o revés da burocracia da máquina pública. Nós temos que cada vez mais caminhar também para a privatização desse trabalho. Eu vou dar o exemplo lá em Santa Catarina. Nós precisamos, nos nossos 2 principais complexos portuários para contêiner, que é a Baía da Babitonga, Porto de São Francisco e Itapoá, e o Complexo Portuário de Itajaí, que é o Porto Público de Itajaí, e a Portonave, e Navegantes, eles estão deficientes e necessitando de uma obra que é fundamental para o sucesso e para a continuidade do desenvolvimento portuário de Santa Catarina, porque os navios de 360 e 400 metros hoje não entram nesses complexos. Nós precisamos fazer o alargamento do canal de acesso e o aprofundamento e a dragagem desses canais. Se ficarmos esperando pelos recursos federais, por orçamento da União, eu acho que a gente passa mais 20 anos contando essa história. Já estamos há 10 na expectativa. Nós conseguimos lá construir, eu vou dar isso como exemplo com Itapoá, que é um MATUP, um porto privado, que eles investissem esse recurso, são 300 milhões de reais, e nós vamos devolver isso num prazo alongado, através das tarifas que cobramos para os navios que acessam esse canal. Ou seja, fizemos uma PPP e já estamos com licença do IBAMA, já temos os recursos através desse contrato de PPP com o Porto de Itapoá. E o que é que está faltando? Um simples nada a opor do poder concedente, que evidentemente é a União e o governo federal. Estamos em busca disso junto aos ministérios, mas até o final do ano isso deve acontecer e vai ser um case único no Brasil. Enfim, disse tudo isso para chegar à conclusão de que nós precisamos sim seguir no caminho da privatização das dragagens, né, porque muito desse desenvolvimento dos portos ficam parados por conta dessa burocracia da máquina pública, que hoje é detentora da gestão e administração dessas dragagens e que atrapalha o investimento e o desenvolvimento dos portos no Brasil. Bacana. Senador, para a gente fechar essa questão em relação aos portos, muitas vezes acho que as pessoas
ouvindo, às vezes são termos técnicos, e as pessoas não têm a noção do quanto o bom funcionamento dos portos brasileiros, o Porto de Santos, que é um porto muito grande, é importante para a nossa economia, né? Para a movimentação positiva da economia brasileira, né? Não tenha dúvida, o mercado internacional ele é pautado na competitividade. O Brasil é um grande exportador de grãos, por exemplo, né? Nós temos hoje no commodity agrícola a nossa grande maior divisa. O que torna o nosso produto competitivo no maior consumidor, que é o mercado asiático, evidentemente, nós temos na China, né, 6, 7 bilhões de pessoas para alimentar, é o custo da logística, não é o custo do produto. Né? E a nossa competitividade já começa em desvantagem, porque o nosso grande concorrente é os Estados Unidos, que está muito mais próximo da China. Sim. Então nós precisamos diminuir o custo do Brasil para que a gente possa ter maior competitividade. E fica difícil. Você hoje tem a soja e milho saindo do centro-oeste brasileiro para ir embarcar no Porto de Imbituba, minha cidade, meu porto. Claro que nós usufruímos disso, mas isso mostra a ineficiência logística do Brasil, porque para chegar no nosso porto tem que passar por outros 4, né, que estão engargalados, que estão com filas de 60 dias, muitas vezes, né, e o custo de um navio parado é muito caro, é $30 mil por dia. Se você ficar 60 dias esperando, são $1.800.000 a mais de custo. Não tem como absorver esse custo. Enfim, a nossa produção cresce 10, 20 milhões de toneladas ano, mas nós não fazemos um porto de 10, 20 milhões de toneladas ano. Então, essa ineficiência logística é o responsável maior, para mim, pelo atraso do Brasil ainda para se tornar um dos 5 maiores países do mundo. Senador, já que a gente entrou no assunto economia, fala um pouquinho de reforma tributária também. O senhor tem recebido diversos representantes do setor produtivo, desde o pessoal de portos, também outros, enfim, setores de imóveis, transporte por aplicativo também. E a reforma tributária, a regulamentação da reforma tributária é também um ponto complexo, né, do nosso noticiário atual. Algumas pessoas fazendo uma avaliação positiva e outras não. Queria saber a tua opinião em relação a esse assunto também. Bom, eu represento o setor de serviço. Eu represento o setor produtivo, mas também muito mais as áreas de serviço, e logística é serviço. Eu volto a dizer que a logística ela tem peso fundamental no produto que você consome na sua casa, né? Porque o que torna mais caro ou mais barato o alimento que chega nas famílias brasileiras é o peso que a logística tem nisso. Então, no que diz respeito ao setor de serviço, essa reforma tributária, de forma definitiva, ela é nociva para os interesses do país. Se nós considerarmos que o país não é um país altamente industrializado e que mais de 70% da cadeia econômica do Brasil está alicerçada no setor de serviços, ela é bastante nociva. O que veio para simplificar, para diminuir impostos, está complicando mais, né, e está encarecendo mais. Eu, no setor logístico, te falo só de um ponto, que nós estamos discutindo isso. Aliás, eu vou ter uma reunião com o doutor Bernardo Api. Já tem uma emenda apresentada no Senado, já estamos garimpando votos dos senadores, porque a exportação de serviço ficou esquecida na reforma. Porque todos os serviços prestados da cadeia de exportação, o produto sai lá da origem. Do transporte rodoviário até essa carga estar dentro do navio, em geral, pela área portuária, toda essa cadeia aqui precisa ser isenta de impostos para que você tenha essa diminuição do custo do Brasil. E a exportação de serviço quando você recebe o pagamento por toda a operação portuária, por todos os serviços acessórios na área portuária, quando você recebe esse pagamento no exterior, ela é isenta hoje de PIS e COFINS. Esse dinheiro então fica no bolso do operador logístico? É claro que não. O exportador sabe que você tem esse benefício e esse benefício é repassado para ele. E a reforma tributária, por exemplo, não está reconhecendo isso, o que aumentaria a carga tributária em 26%. Esse preço... esse custo vai ficar na mão do operador logístico? Não. Esse preço vai para a ponta, vai encarecer o produto brasileiro e vai dificultar a exportação brasileira. Portanto, eu me sinto preparado e apto para discutir essas questões com um nível de detalhamento que outros senadores, não por falta de vontade, mas por desconhecimento do setor, não poderiam discutir. E, senador, já caminhando para o final da nossa entrevista, o senhor assumiu há pouco tempo a vaga no Senado e, pelo que eu estava até observando, alguns projetos de lei, já elaborou alguns projetos lá no Senado Federal. Se o senhor puder detalhar para a gente alguns desses pontos, é interessante também. Eu tenho dito muito a todos os setores da sociedade que me relaciono, infelizmente me relaciono com muitos,
porque sou sempre uma pessoa de mente muito aberta e eu gosto muito mais de aprender do que de ensinar. Aliás, para ensinar tem um pouco. E eu recebi muitas propostas de projeto de lei. É claro que a gente faz uma apuração para poder ver de que forma podemos transformar isso numa peça legislativa. E, felizmente, alguns projetos eu achei muito bons. Eu vou dar só um como exemplo, que eu estou achando de uma celeridade que não é muito comum. Eu consegui, em menos de 2 meses, apresentar um projeto de lei, já ter ele aprovado na Comissão de Segurança Pública. Dentro dos próximos 15 dias deve ir para a Comissão de Educação. E como ele é um projeto de ordem terminativa, ele não precisa ir para plenário. Ele já sai aprovado do Senado, na Comissão de Educação, e só vai para a Câmara para respaldar. Eu tenho até uma expectativa de que a gente consiga concluir isso até o final do ano, que seria um tempo recorde de 4 meses ter um projeto de lei aprovado, e que fala sobre segurança nas escolas, sejam elas públicas ou privadas no Brasil. Nós tivemos um caso recente em Santa Catarina de um psicopata que entrou dentro de uma escola e matou 4 crianças. Né? Matou 4 crianças. Isso abalou muito toda Santa Catarina. Muitas vezes o catarinense podia achar que, por sermos um estado de menos violência, o estado mais seguro do Brasil, por sermos um estado de um equilíbrio socioeconômico maior, nós poderíamos estar sujeitos a isso. Mas estamos, porque a psicopatia não escolhe classe social, não escolhe circunstâncias e nem locais para acontecer. Imediatamente o nosso governador tomou uma ação muito importante, que foi colocar um policial em cada porta de escola de Santa Catarina. É claro que isso é muito importante, mas ao nosso ver, conversando com as pessoas da educação, não é suficiente. Nós precisamos trabalhar prevenção. Já nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, no continente europeu, isso é uma obrigação, que eu espero que passe a ser no Brasil. Funcionários, professores e alunos precisam passar por treinamento, simulados, conferências, palestras, ou seja, estabelecer uma cultura de paz dentro da escola e fazer com que todos estejam preparados para um acontecimento como esse. Se todos estiverem treinados para esse momento, nós temos uma grande chance de diminuir os impactos, né, e as consequências de um ataque de violência como esse. Mas, enfim, esse é apenas um, tem outros projetos que também já elaborei e apresentei, mas acho que a gente vai precisar de mais tempo para conversar. Legal, senador, muito bom. E para a gente fechar a nossa conversa, né, eleições municipais foram realizadas no último final de semana. Claro que ainda tem segundo turno em algumas cidades, mas eu queria a tua avaliação em relação ao PL, que conseguiu um resultado positivo em Santa Catarina e também em outras regiões do país. Tem a dúvida, o resultado das eleições de Santa Catarina reforça muito a liderança do governador Jorginho Melo. O PL saltou de 27 para 90 prefeituras no estado de Santa Catarina, um estado de 295 municípios. Além disso, foram mais de 530 vereadores eleitos. Eu fico feliz também de falar que na minha cidade, de Imbituba, na minha região, nós tivemos uma vitória muito vigorosa. E isso só aumenta a responsabilidade de todos nós que militamos no partido e do nosso governador, que caminha aí para a sua reeleição daqui a 2 anos. De qualquer maneira, o que é um dado muito importante de colocar Santa Catarina em evidência é que, só fazendo uma pequena comparação, até porque nosso estado tem sido exemplo, é o estado mais seguro, menor taxa de desemprego do Brasil, menos de 3% a taxa de desemprego, é praticamente pleno emprego. Nós temos a melhor expectativa de vida do Brasil, 81 anos, é a nossa média. Nós ocupamos apenas 1,4% do território nacional, mas somos a 6ª economia do país. Enfim, dados muito relevantes, e a comparação dentro do contexto político é que nós tivemos quase 60% dos partidos que compõem a base, né, de prefeituras alcançadas no estado, e o nosso principal adversário, o PT, vai administrar apenas 0,3% dos eleitores de Santa Catarina. Ou seja, eu acredito que as escolhas e as opções de Santa Catarina têm demonstrado que nós temos seguido e trilhado um caminho correto. Para fechar agora sim, a última, que o senhor comentou isso, e acho que me veio mais uma pergunta rapidinho aqui, né? A gente percebeu em Santa Catarina, em outras regiões do país, essa onda mais conservadora, e muita gente faz algumas análises de que a eleição municipal às vezes pode espelhar ou dar indicativos para as eleições gerais, que nesse caso vão acontecer em 2026. O senhor também pensa em relação a isso, de que maneira? Tem alguma influência ou cada eleição tem a sua característica? Tem influência, sim. Santa Catarina tem uma marca histórica em todas as últimas eleições, onde majoritariamente 75% da população sempre tem uma escolha para o lado mais conservador.
né? Até porque o modelo está dando certo, né? Nós acreditamos, nós em Santa Catarina, nós, por exemplo, né, entendemos da absoluta e rigorosa necessidade de você ter programas sociais para atender pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Mas só que em Santa Catarina a gente não se orgulha de aumentar Bolsa Família. Nós nos orgulhamos de diminuir. Né? Porque quando você diminui Bolsa Família, é porque você deu para aquela família dignidade, trabalho, renda, né? Oportunidade de colocar os filhos na escola, na universidade. Em Santa Catarina agora, a universidade é gratuita. Mas não é universidade de cursos rápidos, de cursos tecnólogos, não. Nós estamos dando medicina, engenharia em toda a rede de faculdades e universidades do Estado. O Estado de Santa Catarina contribui para o pagamento e esse aluno vai devolver isso depois com trabalho para o Estado. Enfim, se o modelo está dando certo, a tendência é que cada vez mais o eleitor catarinense se firme e cresça no conservadorismo. Legal, a gente conversou com o senador Beto Martins, do PL de Santa Catarina. Senador, muito obrigado por atender aqui o Grupo Tati. Até a próxima. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade e também aqui parabenizar a todos vocês por esse grupo, né, e pela oportunidade que está de todos de mostrar seu trabalho. Muito obrigado.